Galera, para a parte 5 da nossa aula, certo? Vamos lá. Aqui nós temos, gente, alguns exemplos de ligações covalentes ou ligações moleculares, ou formando moléculas. Aquele primeiro exemplo de ligações químicas é uma ligação covalente. Observe que eu tenho um A metal e um hidrogênio. A metal com hidrogênio forma a ligação covalente, ó. A metal com hidrogênio forma ligação covalente. É um exemplo de ligação covalente. Então formou uma ligação aqui. Aqui também, ó, formou ligação. Certo? Então, nós temos aqui o H2O. H2, ou seja, 2 hidrogênio com oxigênio, H2O. Então a água é um composto formado através de ligações químicas, ou em ligações covalentes, desculpe. Sim. Então a água é um composto molecular, ó, ou covalente. Certo? Professor, vamos lá para o HCl. Hidrogênio e cloro. Cloro é um ametal. Olhe na tabela periódica, por favor. Então tem um ametal com hidrogênio. Ametal com hidrogênio é exemplo de ligação covalente, né? Então tem o hidrogênio aqui, né, com seu só que aqui nesse caso, né, vamos lá. E eu tenho aqui o cloro, né? Vamos compartilhar elétrons, formar ligação covalente. E eu tenho aqui hidrogênio com hidrogênio, né, ligação covalente, né? Vou lá, ó, hidrogênio com hidrogênio, formando a molécula H2. Então, 2 hidrogênio, H2. Galera, é o seguinte, vamos para a fórmula da ligação covalente. Bom, um composto covalente ele pode ser representado de várias formas. Ele pode ser representado assim, dessa forma, né? Fórmula de Lewis, certo? Eu pego o elétron da última camada, por exemplo, eu quero formar a molécula H2. Eu tenho hidrogênio de um lado e hidrogênio do outro, certo? Aí o que é que eu faço? Cada hidrogênio eu vou representar o elétron da última camada. Hidrogênio da família 1A, então ele tem um elétron. O outro hidrogênio é a mesma coisa, um elétron na última camada. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou circular, certo? Então isso aqui representa a ligação química. Isso é a fórmula de Lewis, certo? Existe também a fórmula estrutural, certo? Como é que faz a fórmula estrutural? A fórmula estrutural é eu pegar esses pontos e fazer um traço aqui entre um ponto e outro, passar um traço. Isso representa a ligação química entre eles. Então aqui é a fórmula estrutural. E existe a fórmula molecular. É eu representar a quantidade de átomos que tem aqui. No caso tem 2, né? Eu tenho hidrogênio e hidrogênio, eu tenho 2 hidrogênios, então H2. Se eu tivesse um oxigênio aqui no meio, sei lá, eu teria hidrogênio, hidrogênio e oxigênio, H2O. Se eu tivesse 2 hidrogênios e 2 oxigênios, H2O2, aqui seria, certo? Agora aqui o cloro com o cloro. O que é que eu vou fazer, gente? Eu distribuo os elétrons da camada de valência. Observe que o cloro tem 6 elétrons, que ele é da família 6A, 6 na camada de valência, o outro a mesma coisa. Certo? Para explicar esse lance do cloro, tive que explicar aqui no caderno mesmo, no papel mesmo, para ficar mais didático, para vocês entenderem melhor. Bom, o cloro, gente, ele é da família 7A, então ele tem 7 elétrons na última camada. Cloro e cloro. Vamos pegar o cloro aqui e fazer a representação. Como é que faz isso, gente? Você faz circulando, gente, ó. Um elétron, 2 elétrons, 3 elétrons, 4 elétrons. Professor, e agora? Continua, agora completando. 5, 6, 7. Observe que eu estou circulando. Tem 7 elétrons já? Já. Beleza, o cloro é da família 7A, tem 7 elétrons na última camada. 2, 4, 6, 7. Observe que é sempre circulando, gente, ó. 1, 2, 3, 4, ó, nesse sentido, ó.
ou nesse, tanto faz. O importante é manter um padrão aqui circulando. 1, 2, 3, 4, circulando, continua. Você escolheu esse caminho, continua. 5, 6, 7. Posso botar outro aqui? Não, porque da família 7 já tem só 7. Certo? Então observe que ficaram três pares de elétrons, né? Ou seja, 3 elétrons acompanhados, cada um com seu par. Sobrou apenas esse elétron sozinho, esse elétron que é chamado de elétron solitário. O que é que eu vou fazer? O elétron solitário eu coloco voltado para o lado da ligação, ó. E os outros eu vou colocar, ó, são 3 pares, então, ó, 1 par, 2 par, 3 par. Aqui é a mesma coisa, o elétron solitário voltado para o lado da ligação. E os outros 3 pares, ó. Certo? E aí, gente, o que é que faz? A regra é o seguinte: solteiro com solteiro, o que é que eles vão fazer? Eles vão casar, né? Eles casam. Certo? Então eles vão casar, ó. Solteiro com solteiro, casa. Então vão se unir. Ah, um encontrou o par do outro. Agora sim eu tenho a ligação química, ligação covalente. É isso. Professor, posso representar assim ou então posso fazer assim, ó. Cl. No lugar desses dois pontos, eu pego o seguinte, faço, ó, um traço. Ok, gente? Ou então, gente, se quiser, né? Assim, tá vendo um traço? Ou um traço assim. Ou então, se quiser, não precisa nem representar os elétrons, né? Que aqui é a fórmula, digamos, estrutural. A fórmula estrutural é quando eu tenho esse tracinho, certo? Bom, aqui eu tenho passo a passo de como fazer a estrutura de Lewis, certo? O primeiro passo, qual é a estrutura de Lewis? Aquilo ali, né, gente? Distribuir os elétrons, para formar a fórmula estrutural, né? Como é que eu faço? Primeiro eu pego o átomo central, né? Ou então eu pego os átomos centrais, ou o átomo central ou os átomos. Por que os átomos centrais, professor? Porque pode ter mais de um átomo central. Posso ter 2 átomos centrais. Acontece isso? Acontece. Em compostos orgânicos, por exemplo, existem vários átomos centrais. Em moléculas orgânicas, que são moléculas grandes. Bom, aí depois, segundo passo, é distribuir seus elétrons na camada de valência. Os elétrons de quem, gente? Do átomo central, né? Terceiro passo, eu pego os átomos restantes e coloco ao redor do átomo central, né? Aí eu distribuo os elétrons de valência desses átomos restantes, ou seja, desses átomos pode ser chamado também de átomos periféricos. E por último, quarto passo, fazer a ligação entre os elétrons solitários do átomo central e com os elétrons dos átomos periféricos. Vamos fazer isso na prática, que fica mais fácil do que ficar lendo regrinha. Vamos lá, gente. Pega primeiro passo, leia olhando para a regrinha, pegar o átomo central, certo? Quem é o átomo central? Hidrogênio ou oxigênio? Gente, qual é a dica? O átomo central é o que está em menor quantidade. Eu tenho quantos hidrogênios? 2. Oxigênio eu tenho quantos? Só tenho 1. Então, ele é o átomo central, o que está em menor quantidade, ou seja, o que aparece menos, certo? Então, vamos lá. Oxigênio é o átomo central. Distribui os elétrons da sua camada de valência. O oxigênio, olhe lá na tabela periódica, ele está na família 6A. Então tem 6 elétrons na última camada. Como é que eu vou fazer isso? Assim, ó, gente. Lembra lá circulando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, beleza. Agora vai pegar os átomos restantes. Quais foram os átomos restantes? Hidrogênio, que faltou agora é hidrogênio. Eu tenho quantos hidrogênios? 2. Eu vou colocá-los, posicioná-los perto dos elétrons solitários, gente. Presta atenção.
Então eu tenho um hidrogênio aqui e eu tenho outro aqui. Certo, gente? Ok? Eu posicionei perto dos elétrons solitários. E agora, o que é que eu faço? Distribui os seus elétrons de valência, né? O hidrogênio ele é da família 1A, então só tem um elétron na última camada e o outro a mesma coisa. E agora, lembra lá? Solteiro com solteiro, casa. Solteiro com solteiro, casa. Fiz a ligação química. Eu poderia fazer assim também, ó, gente. Aqui é a ligação química entre oxigênio e hidrogênio H2O. Eu poderia representar aqui também esses elétrons, ou então, se quiser, eu não preciso representar nessa estrutura. Aqui é fórmula estrutural. E aqui a fórmula de quê? De Lewis. Certo? Eu poderia também botar aqui a fórmula molecular H2O, representando a quantidade de hidrogênio e oxigênio que eu tenho. 2 hidrogênio e 1 oxigênio. Ok, gente? Aqui é fórmula molecular. Ok?